Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Carmen, eu sou aqui da equipe de CS do Operandi e a minha ideia nesse vídeo é eu mostrar para vocês algumas possibilidades de organização das demandas de marketing digital dentro do sistema Operandi. Tá? Olhando aqui, eu já deixei algumas possibilidades pré-lançadas dos projetos, então eu tenho aqui o primeiro projeto de redes sociais, pensando que o cliente ali já era arquitetura. Vamos imaginar que eu tenho um contrato de FII mensal com esse cliente, ok? E eu faço as redes sociais do cliente nesse contrato. Então eu optei por abrir um projeto por mês para esse cliente. Por quê? Porque aí eu deixo separadinho. O mês de março, abril, maio e por aí vai. E aí facilmente eu consigo entender por estratégia mensal o que foi feito de peças, que peças foram essas, tempo dedicado, retrabalho, tempo de retrabalho, coisas assim. Se porventura o cliente teve algum gasto nesse mês, algum investimento em mídia, eu também posso organizar essas faturas por projeto. Fica mais rápido de eu ter essa informação. Tá? Eu até poderia ter essa informação de outra forma, mas vamos manter esse exemplo que é o mais prático, eu acho. Aí dentro do projeto, eu já deixei lançado alguns jobs aqui. Job de planejamento, né, agenda tática do mês, os jobs de post, que aí vão ser as peças criativas. Aqui eu estou optando em abrir cada peça, um job, e depois eu vou explicar por que disso. Um job de saque, né, do serviço de saque, que às vezes as agências comercializam nesses pacotes de redes sociais, e um job ali de relatório, né, para a gente mensurar o que foi atingido nas redes sociais ali no mês para o cliente. Ok. Olhando aqui nessa estrutura de ter um job por peça, eu sei que muitas agências, num primeiro momento, vão dizer assim: mas eu faço um volume muito grande de peças para os clientes, principalmente em redes sociais, e fica inviável eu abrir cada post sendo um job. Beleza, mas o que eu fiz aqui? Eu abri um primeiro job, que aí é um job raiz. Ele tem a estrutura aqui já das tarefas, texto, layout, aprovação cliente, agendamento, os responsáveis, os prazos, e o que eu vou fazer? Tá vendo que num primeiro momento eu deixei um título genérico ali, né? Post, tema, o briefing também está em aberto, não está específico da peça, mas eu posso aplicar uma repetição. Então eu posso vir aqui, criar uma repetição, aí eu digo se eu quero essa repetição semanal, mensal, diária, um número de vezes, dá para criar até 50 repetições por vez, então né, um volume bem grande de peças. Defino aqui, para não cair no final de semana, lanço a repetição. E aí o sistema já está jogando esses jobs para frente, ali já está prevendo que eu vou ter esses jobs todos para fazer. Então veja que eu tive o trabalho de colocar o primeiro job raiz, aplicar a repetição. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aí em cada job mesmo só especificar um briefing de cada peça, e eu recomendo editar o título para deixar mais claro ali o que o tema de cada post, ou a numeração, se vocês trabalham com uma numeração específica por post, enfim. Tá? Uma outra forma seria usar a duplicação. Eu posso vir aqui e duplicar o job. Só que na duplicação eu só consigo fazer uma duplicação por vez. Então eu teria que duplicar, ele duplica exatamente a mesma informação, né? Só que aí se eu quiser mais jobs iguais, eu vou duplicando. Tá? Então, claro, a repetição ele proporciona que a gente crie um volume maior de jobs de uma vez só que a repetição ele trabalha com o calendário, então eu tenho que ter os prazos definidos. A duplicação ele não mexe na questão do calendário, eu não preciso nem ter prazo definido para duplicar, eu só duplico, tá? Só que aí é um por vez. Uma outra opção seria eu criar um template. O que acontece? Muitas agências já têm bem definido como são os pacotes de redes sociais, ou enfim, os serviços digitais que oferta para os clientes. Então eu posso até deixar um template, que nem eu deixei aqui na conta. E
eu consigo deixar dentro estruturado. É mais ou menos essa estrutura que eu faço todo mês para o cliente. Então eu já deixo tudo lançado, todas as peças, virou o mês, eu venho aqui no template e duplico o projeto como um todo para esse cliente. Aí qual é o meu trabalho? Claro, colocar responsável, prazo e deixar um briefing específico que aí são dessas peças do próximo mês. Tá? Essa é uma opção para a gente trabalhar pasta mês a mês para cada cliente. Teria uma outra opção também, que é eu vir aqui e criar uma pasta por contrato de cliente. Então eu criei ali uma pasta de demandas de marketing digital também para o cliente ali já era arquitetura, referente a um contrato de FII mensal que eu tenho com a cliente. Tá? Aí dentro eu estou lançando várias demandas. Tá? Dentre elas tem post, tem o planejamento do mês. Eu estou trabalhando no título do job daí com essa informação do mês de abril. Por quê? Como eu estou organizando vários meses dentro de um mesmo projeto, eu posso pegar essa palavra-chave abril, ir no campo de busca e aí recortar. E aí eu posso recortar e entender só o que é a estratégia do mês de abril, tá? E ignorar estratégias dos outros meses. Eu posso fazer esse recorte dentro do projeto, eu posso fazer esse recorte depois lá nas pautas de jobs e também nos relatórios. Repara que abril é o mês referente à estratégia, não quer dizer que as peças vão ser feitas em abril. Nesse caso, as peças estão sendo aqui, estão agendadas para serem feitas em março, porque normalmente a gente faz as peças com um pouquinho de antecedência, né, para provar para o cliente e tal, fazer os agendamentos, e aí no mês da estratégia, de fato, isso está rodando. Tá? Não é obrigatório usar o mês no título do job, mas se você está comprimindo estratégias de vários meses dentro de um único projeto, eu acho legal para depois tu poder fazer esse recorte. Uma outra possibilidade é eu também trabalhar com jobs que são referentes às campanhas, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai fazer campanhas de Google Ads, campanhas de Face Ads para o cliente. São as campanhas patrocinadas que envolvem realmente um impulsionamento, coisas assim. Então eu abri aqui um job para a gente organizar e montar essa estrutura da campanha. Tá? Claro que assim, essas tarefas que eu estou colocando aqui são exemplos, tá, gente? Vocês não precisam seguir exatamente essas tarefas, é para ilustrar, mas seria uma forma de organizar as demandas de campanha dentro do Operandi, tá? Campanhas de ads, campanhas de mídia paga, tá? Então eu estou organizando dentro dessa pasta de marketing digital do cliente. Tá? Aqui, como eu estou fazendo campanha de ads, eu também abri as PIs de mídia. Tá? Como que funcionam essas PIs de mídia no Operandi? Tem um módulo próprio de mídia no Operandi e ele serve para a gente montar as PIs de inserção. Quando a gente está falando de veículos tradicionais, é normal que a gente precise dessas PIs para compartilhar com o veículo, né? O rádio, TV, jornal, para o veículo compreender valores e inserção, como que vai ser veiculado essas peças, que peças que são essas e tudo mais. Então, quando eu estou falando de mídia off, faz muito sentido eu usar as PIs do Operandi para ter esse documento para compartilhar com o veículo, com o cliente e também para organizar a questão financeira dentro do Operandi. Como eu estou falando nesse exemplo de mídia digital, mídia tipo internet, o Operandi não vai ter uma integração com o veículo, né? E a pessoa também da agência não vai pegar essa API e compartilhar a API com o Facebook ou com o Google Ads, né? Não é assim que funciona. A pessoa já faz a programação na plataforma. Então, para que eu poderia usar a API de mídia internet no Operandi? Para organizar a questão dos valores. Eu acho legal, eu vejo que muitas agências usam dessa forma. Então, eu fiz esses dois exemplos aqui, uma de Spotify e outra de Google Ads. Vou abrir essa de Google Ads só para vocês entenderem, que é bem básico, tá? Coloquei ali só que é referente à campanha ali, para eu conseguir organizar depois investimento que eu fiz por campanha e investimento que eu fiz por veículo, né? E também por período, claro, eu posso fazer esse recorte depois.
E aí eu tenho aqui a inserção, o valor, eu coloquei aqui, ó, 10% de honorário. Ah, é obrigado a colocar honorário, comissão? Não, às vezes a gente não cobra esses valores porque isso já está previsto no FII e tudo bem. Se não tiver, se vocês cobram a parte, eu posso adicionar honorário, posso adicionar comissão, posso colocar uma comissão negociada também, se eu quiser. Isso importa porque importa depois no faturamento dessa API, que aqui eu organizei o cliente, né, faturar bruto contra o cliente. Então, o cliente ele vai pagar direto o veículo, às vezes a gente passa, né, o cartão de crédito do cliente já para fazer essa compra de mídia, e o cliente também vai pagar para a agência 10% de honorário. Vejam que são datas diferentes, são formas diferentes de pagar, tá? Isso aqui está organizado e eu posso clicar depois para enviar para o financeiro, e aí fica no meu módulo financeiro, e o financeiro consegue ter esse controle. E mesmo se eu não enviar para o financeiro, eu tenho o relatório de mídia e eu posso recortar isso depois no relatório de mídia, tá? E aí compreender quanto foi investido numa campanha de Dia das Mães para o cliente, quanto foi investido numa campanha de carnaval para o cliente, enfim, diferentes campanhas que vocês podem estar organizando para o cliente dentro do contrato dele de 6, 12 meses e por aí vai. Um último ponto que eu queria ressaltar é aquela questão de abrir jobs por peça. A gente sempre recomenda que cada job seja uma peça, tá? Por quê? Porque assim isso fica mais claro no relatório. Cada peça tem um status próprio, então eu consigo entender exatamente se esse post está em aprovação e se o outro está ainda sendo feito, né? Eu consigo ter essa diferenciação. Eu consigo ter o tempo exato que cada peça demorou para ser feita, eu consigo entender que peça teve retrabalho, que peça que não teve, e o tempo de retrabalho de cada peça. Ainda assim, tem agências que, às vezes, que trabalham muito por campanhas temáticas, campanha de varejo, coisas assim, dizem que, inviável e eu quero abrir um job do Operandi agrupando várias peças de digital. O que eu sugiro se tu quiser insistir nesse ponto? Eu fiz um exemplo, aqui uma campanha, tá vendo? Tem os jobs da campanha normal, às vezes tem peça off que eu tô fazendo ali também. Aí eu fiz aqui, ó, pack de posts. Eu deixei entre parênteses que eu tô agrupando aqui 10 cards. Eu entro, aqui a estrutura é semelhante, né? Conteúdo, layout, aprovação, agendamento. O que vai acontecer se eu organizar dessa forma? Eu tenho um campo de status para todos esses 10 cards, tá? Então, eles vão ter que caminhar como se fosse uma esteira de produção mesmo, né? Todos juntos, porque se um tiver em aprovação e os outros estiverem sendo feitos, eu não, vou ter que... Como é que eu recorto 2 status? Nessa situação eu não conseguiria, tá? Então, mas se tu tem uma linha de produção, assim, muito bem regradinha na agência, talvez dessa forma até funcione. Então, eu fiz assim, vou ter um status para trabalhar esses 10 cards. O time vai usar timesheet. O que vai acontecer no timesheet? Eu vou ter um timesheet total de tempo de execução dessas 10 peças. Se tiver retrabalho, eu vou ter um tempo total de retrabalho dessas 10 peças. Não vai estar específico qual peça que teve e qual peça que não teve. A menos se tu usar depois, né, instruir os criativos a usarem a descrição do timesheet. Aí tu até poderia detalhar mais coisa na descrição, mas aí tu tem que conversar com o time criativo muito bem, porque eles precisam deixar essa descrição bem detalhada para reportar no relatório. E aí no relatório, como que fica? Eu vou aqui acessar o relatório de Jobs Pauta rapidamente. Filtrei aqui cliente e tá vendo que eu tô filtrando vários projetos, esses que a gente trabalhou hoje aqui de exemplo. Quando eu tenho cada job uma peça, cada linha do relatório é um job. Ok, então eu tenho o total de jobs feitos no final, eu sei se o job foi entregue no prazo ou não, se teve retrabalho, se não teve. Esse aqui, pack de posts, ele ficou agrupado, né? Claro, eu coloquei no título essa informação já entre parênteses, que eu estou agrupando 10 cards. Isso é essencial porque depois, se o cliente pedir um relatório para entender quantas peças foram feitas no mês ou num determinado período,
Se eu exporto esse relatório dessa forma que eu construí, o cliente, ele lê aqui o título do job e ele entende, ok, é um job, mas eu entendo que está sendo agrupado vários cards em um único job. Tá? Então, se vocês forem fazer isso, que não é o mais recomendado, mas se forem fazer, por favor, deixem bem claro isso no título do job, que peças que estão sendo agrupadas ali e o volume dessas peças, quantas peças. Tá? Então, aí tu pode até fazer um packzinho, assim, um pack de card de rede social, um pack de e-mail. Às vezes eu estou fazendo um fluxo de e-mail marketing, estou fazendo 5, 6 e-mails, aí eu vou agrupar em um único job, tá? São situações que eu ainda acho ok de tentar agrupar, mas eu acho legal vocês explorarem os recursos de repetição, os recursos de duplicar, né? Duplicar job, duplicar o projeto de template, para vocês terem o mais esmiuçado possível em pauta o que é cada peça. Tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, porque aí a gente auxilia vocês também a compreender algum outro recurso do sistema ou talvez algum ponto aqui do vídeo que eu expliquei e não ficou tão claro, beleza? Mas, de modo geral, espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês.